Fala, coleguinha que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Alta Idade Média, né? E o que a gente chama de Idade Média, pessoal? É um dos períodos, cronologicamente falando, mais longos da história, né? Porque ele começou lá na queda do Império Romano, em 476 d.C., e ele acaba só em 1456 d.C., quando tem a queda do Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, né? Como você já sabe, o Império Romano era dividido em duas partes, né? No final da fase. E aí vão acontecer alguns movimentos históricos que vão fazer com que esse Império Romano caia. Então, qual que é a nossa discussão de hoje? Entender como o Império Romano do Ocidente caiu, por que ele caiu e o que ficou fundamentado nessa região da Europa Ocidental, tudo bem? Mas para começar a nossa discussão bem, eu trouxe para a gente hoje um início de discussão que vai muito daquilo do seu conhecimento prévio. Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala em Idade Média, as imagens que vêm à nossa cabeça é aquilo que a gente vê na TV, nos filmes, né? E eu trouxe aqui um elemento para a gente analisar que vai muito em relação a isso. Então vamos ver aqui rapidinho. Então, como vocês puderam perceber, essa é a abertura da temporada 7 de Game of Thrones. O que eu tô querendo dizer e o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar com isso? A Idade Média é baseada apenas naquilo que a gente vê no imaginário do povo? É isso que a gente vai discutir aqui um pouco nessa aula introdutória. Porque quando se fala em Idade Média, normalmente as pessoas lembram muito das guerras civis que ocorriam dentro do território da Europa Ocidental. Vem muito ao imaginário das pessoas os dragões, os elfos, as fadas, né? E isso tudo são elementos que vão contribuir para esse período, sim, mas a gente não pode dizer que a Idade Média está baseada exclusivamente nessa ideia, né, de castelos gigantescos, né, de cavaleiros, de elementos mitológicos. Até porque o que vai acontecer na Idade Média? O crescimento do destaque da Igreja Católica, né? E por esse motivo a gente não pode ver a Idade Média exclusivamente por esse mote, né? Ou seja, esqueça disso tudo, não para você nunca mais levar isso em consideração, não é isso que eu tô querendo dizer.
O que eu estou querendo dizer é que a Idade Média vai muito mais além do que esse imaginário fantástico e dessas histórias místicas que as pessoas remontam quando a gente pensa em Idade Média. Então observe essa imagem, por exemplo. Ela representa o que a gente vai discutir mais no próximo vídeo, que é a crise do século XIV, né? A fome, a peste e a guerra. Gente, nesse momento da história, já se falava muito na questão do apocalipse, né? Porque a sociedade, se ela não seguisse aqueles códigos de ética e de honra que eram desenvolvidos tanto pelo discurso religioso quanto pelo discurso social, que também era controlado pela igreja, que as pessoas não iriam ter a salvação eterna. Então observem que você tem aqui o exército da morte, né, chegando na cidade para reunir todos aqueles infiéis, né, soldados que são zumbis, né? Então observe que esse nosso imaginário de céu e inferno, ele é uma construção, né? E essa construção vai ser muito afirmada na Idade Média e ela vai construir valores sociais que a gente traz até hoje. Afinal de contas, nós somos colonizados por uma nação eurocêntrica, né? Por uma nação europeia, que foi Portugal. Então, grande parte daquilo que a gente entende hoje como sociedade, como vida, como valores sociais mesmo, tem origem aqui na Idade Média, né? Então, essa nossa primeira discussão é para entender isso. Aonde foi construído esse imaginário que a gente tem de sociedade? Aonde ele está? Ele vai remontar na Idade Média, porque o que vai acontecer? Esse momento, como eu disse anteriormente, ele vai ter o início lá no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente. E isso vai nos levar a uma sociedade economicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, muito diferente dos padrões sociais que nós temos hoje, né? Primeiro, a economia não estava baseada no capitalismo, até porque o capitalismo não existia até então, né? O que vai existir nesse momento é uma economia ruralizada que era chamada de feudalismo, né? Vai ter um vídeo aqui no nosso canal logo em breve sobre o que é política. E vocês vão ver que na Idade Média a política da época também era controlada pelo sistema feudal, né? E o que é esse sistema feudal? Ele vai enfraquecer as relações comerciais, né? Ele vai ter um controle da Igreja Católica. Então a Igreja era o centro de tudo nesse momento. Ela começou a ser, né? Porque quando acontece a queda do Império Romano, para a Igreja Católica não perder o seu papel social de destaque, ela vai se unir aos primeiros reis que vão ser fundamentados nessa região de sociedade. Por esse motivo, ela vai começar a ter força, ela vai ter papel de destaque e ela vai ser uma forma de auxiliar o controle real. Era através dela que os reis conseguiam estabelecer normas, regras, leis, né? Recolhimento de impostos, tudo vai ter uma relação direta ali com o discurso religioso, né? E se você for observar ainda hoje, né, na nossa sociedade, o nosso código de leis, a forma como a gente se relaciona socialmente, ela tem uma influência do pensamento judaico-cristão, né? Existe lá o mandamento de não matar, de não furtar, e isso foi incorporado pelo nosso Código Civil? Foi, né? Ou seja, existe uma relação de herança daquilo que foi construído na Idade Média até os dias de hoje? Sim. Por isso que eu já deixo aqui para você uma outra sacada, né? Até alguns anos atrás, não tem muito tempo que isso mudou,
era muito comum os historiadores se referirem à Idade Média como os 1000 anos de trevas, como a noite de 1000 anos, a noite que nunca acabou. E o que eles queriam dizer com isso? Que a Idade Média, na verdade esse discurso é uma crítica, que na Idade Média não houve desenvolvimento social, que a sociedade não evoluiu, que a sociedade não se desenvolveu. Isso é um pensamento muito crítico, na verdade, né? Mas o que eles estão criticando aí especificamente? A influência do pensamento religioso nas decisões políticas, nas decisões econômicas, nas decisões civis, né? Porque a igreja começa a ter forte papel de destaque e ela começa a interferir em tudo. Então, até pouco tempo, a Idade Média foi chamada de 1000 anos de trevas por esse motivo, por essa relação direta da Igreja Católica dentro dessa sociedade. Por esse motivo, ela foi chamada de 1000 anos de trevas. Mas a gente não usa mais esse discurso atualmente, né? Você vai ver que esse discurso vai se transformar. Porque você já estudou, por exemplo, o significado da palavra história. E você sabe que história é as relações do homem e as suas transformações ao longo do tempo. Dizer que em mais de 1000 anos o homem não mudou é uma afirmação falsa, até porque você já sabe que tudo que generaliza está errado. Eu não posso afirmar que em mais de 1000 anos nada na sociedade transformou, nada nessa sociedade não evoluiu, não se desenvolveu, né? Tá ligado também à ideia de progresso aí. E é nesse momento que vão surgir, por exemplo, as universidades. Tudo bem que elas não eram para todos, né? Essa afirmação pode ser feita? Pode. Mas a gente tem uma situação aí que eu não posso dizer que em mais de 1000 anos não houve progresso nenhum na sociedade, né? Por esse motivo, a gente não vai mais utilizar tão fortemente essa relação com o termo 1000 anos de trevas, tá certo? Então nós temos uma sociedade que basicamente vai ser uma sociedade rural. O que eu estou chamando de feudo, então? De feudalismo. Eu estou falando de uma estrutura que está baseado no modo de produção da terra. E é isso que nós vamos analisar na aula de hoje. Observem, a Idade Média, como ela é muito grande, cronologicamente falando, é dividida em duas fases. A primeira fase é chamada de Alta Idade Média e a segunda fase é chamada de Baixa Idade Média, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai falar especificamente desse primeiro momento aqui, que vai começar com a queda do Império Romano, como eu disse para vocês, e vai até o século X, né? Por que o século X? Por que esse momento é importante de ser entendido como o meio da Idade Média? Porque a partir daqui vão começar as cruzadas, que foram, né, melhor dizendo, guerras que ocorreram ao longo do final da Idade Média, que vão ser extremamente decisivas, inclusive para o papel da igreja na sociedade, inclusive para entender essas relações entre o homem europeu e o homem asiático, né? Mas o que a gente vai dar foco hoje é esse primeiro momento aqui. Então, como eu já disse para vocês, o que ele tem de característica central? A economia feudal, ou seja, ela está em ascensão, tá? Ou seja, essa economia está em crescimento, né? E o que vai ter mais nessa sociedade feudal? Vai ser uma sociedade ruralizada, né? Ela vai ser uma sociedade baseada no modo de produção agrário, né? E vai ser um momento, isso é muito importante da gente afirmar, de uma política descentralizada. Ou seja, o rei mandava em tudo sozinho nessa época? Não. Ele vai ter também, como eu já disse aqui, a interferência direta. Eu não quero usar só a palavra interferência, que às vezes ela é vista apenas no modo negativo, né? Ela vai ter a participação direta
de outros grupos sociais aqui. E especialmente, se referindo a outros grupos sociais, a gente vai falar da igreja aqui interferindo diretamente no Código Civil, na organização geral dessa sociedade, como as pessoas se comportavam, como as pessoas se organizavam nessa sociedade. Vai ter tudo uma relação direta entre os valores religiosos do cristianismo e os valores que essa sociedade queria defender. Então, um exemplo, uma curiosidade histórica que eu deixo para vocês nessa relação entre igreja e reis é que nessa época, né, como vocês já puderam perceber, as pessoas viviam mais no campo do que na cidade. As cidades existiam? Existiam, mas eram muito pequenas. Inclusive, tem um historiador que fala que a cidade da Idade Média ela se parece muito mais com a cidade no mundo antigo do que a cidade no mundo moderno. E o que ele está querendo dizer com isso? Que a organização estrutural das cidades na Idade Média era como se fosse lá no mundo antigo. Eram cidades dentro de muralhas, dentro da cidade só vivia o rei, a família real e alguns nobres, né? Existiam pessoas que trabalhavam ali dentro? Sim, mas elas moravam na cidade? Não viviam ali, né? Isso é um ponto importante a ser observado. Quando ocorriam guerras, essas cidades, por estarem dentro de muralhas, eram uma forma de concentrar a vigilância e de defender também os territórios? Sim, né? Ah, então vamos construir muro na cidade que a gente vive. Não, gente, não vamos construir muro, não. Porque a nossa ideia de fronteira hoje é diferente da ideia de fronteira que existia na Idade Média, né? Até porque, se você levar em consideração, nessa época aqui não existia cercamento. Como que você sabia que aquela terra era sua e a outra era do vizinho? Pelas fronteiras naturais. Então, por exemplo, a minha terra vai até onde passa o rio. Do rio para lá é de outro dono de terra, tá? Então a gente tem que esse cercamento, essa política de cercamento, ela só vai começar a existir lá no século XVII, lá na primeira fase da Revolução Industrial, tá bom? Outros movimentos que vão ocorrer nesse mesmo período é a fortificação do Império Árabe, do Império Bizantino, da invasão dos povos bárbaros, a fundamentação do Império Franco, também conhecido como Império Carolíngio, né? E a consolidação e ampliação da igreja. É isso aqui que vai fundamentar a Alta Idade Média. São esses movimentos aqui que vão caracterizar a Alta Idade Média. E é a partir daí que a gente começa a discutir. Então a gente tem que falar um pouco sobre as invasões bárbaras para entender a queda do Império Romano. Porque lá no seu material, né, independente do material que você use, provavelmente ele vai começar essa discussão a partir disso. Por quê? Foi isso que criou, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama de Idade Média, né? Existiam povos que eram chamados de povos bárbaros. Por que eles eram chamados de bárbaros? Porque eles não eram nem romanos e nem gregos. E eles tinham um comportamento, vamos dizer assim, um modo de estruturação social muito diferente dos povos que viviam em território romano e muito diferente dos povos que viviam em território grego, né? Ou seja, a sua organização política, a sua organização econômica, a sua organização de leis estava muito diferente da organização interna que existia dentro do Império Romano do Ocidente, dentro do Império Romano do Oriente. Por que eu estou destacando a Grécia aqui nessa discussão? Esse significado de povos bárbaros foi dado pelos historiadores medievais. Então,
a estrutura política, social, econômica que existia dentro da Roma antiga, ela tinha essa estrutura da sociedade clássica, né? Da democracia, das monarquias, das repúblicas e tudo mais. E esses povos que são chamados de bárbaros, eles não tinham essa divisão social como existia dentro do Império Romano, por exemplo. Por isso eles eram chamados de bárbaros. Também vale destacar que eram povos extremamente guerreiros, que eram povos que defendiam muito seu território, eram povos politeístas, né? Ou seja, que acreditavam em vários deuses. Eles viviam em aldeias, né? Em pequenos agrupamentos. De um modo geral, essas aldeias eram chamadas de marques, né? E cada marque tinha um líder, né? Ou seja, era uma estrutura patriarcalizada também, né? O indivíduo mais velho daquele marque liderava todos aqueles indivíduos. Que é um pouco daquilo que a gente vê naquela série Vikings. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem alguns episódios, sobretudo na primeira temporada, que destaca isso muito claramente. E é uma curiosidade muito interessante da gente observar, né? Como que eles se organizavam? Como que eles se comportavam? Será que existia essa ideia de infância, adolescência, vida adulta, velhice nessa sociedade? Então vale muito a pena a gente entender como esses indivíduos se organizavam. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar, a partir do século II, a manter relações com os romanos. Inicialmente essas relações eram pacíficas. Então vamos supor assim, que eu tenho uma filha e o romano ali, ele tem um filho. E nós vivemos um território de fronteira, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou oferecer a minha filha para aquela família romana, para que eles se casem, para que a gente tenha um crescimento do nosso território, né? Isso é chamado, por alguns historiadores, de invasões pacíficas, ou seja, de relações pacíficas entre germânicos, né, povos bárbaros, e romanos. Só que a partir do século IV, eles vão começar de fato a invadir essas fronteiras. Por quê? Porque o Império Romano foi dividido. Então você não vai ter tantos soldados vigiando as fronteiras de Roma, de um modo geral, porque o exército romano também foi dividido. E aí vários povos, né, que eram chamados de bárbaros, vão invadir esses territórios. E a gente vai destacar, entre todos esses povos bárbaros aí, o povo franco. Porque esse povo conseguiu, inclusive, tomar terra de outros bárbaros, de outros povos bárbaros, né? E eles fundamentaram ali um vasto e poderoso império, que era chamado de Império Carolíngio, né? E aqui nesse mapa, vocês podem ver aí, se você não estiver vendo direitinho, você pode me chamar nas minhas redes sociais, que eu mando esse material para você, tá bom? Mas aqui você tem o fluxo das invasões bárbaras no território da Europa Ocidental. E aí ele vai destacar todos os povos que chegaram aqui nessa época e dominaram esses territórios. A queda do Império Romano vai acontecer mesmo em 476, quando Roma é invadida pelos povos érulos, né? E o último imperador romano perdeu esse conflito e aí esse território passa a ser desses povos, tá bom? Então você vai ter vários povos bárbaros vivendo em território que era antes da Roma Ocidental. Aí você pode pensar aí, Everton, eles expulsaram todos os romanos desse território? Eu vou te falar o seguinte: muitos romanos, sobretudo soldados, né, líderes de territórios, eles foram presos, foram mortos. Mas eu não posso afirmar que toda a sociedade romana saiu daqui para os povos germânicos dominarem. Então o que vai acontecer? Vai começar a ocorrer uma mistura entre esses povos.
Aquilo que hoje você chama de Portugal, de França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, né? Tudo aquilo que a gente chama de Europa Ocidental, que é daqui para cá, foi reorganizado a partir das invasões bárbaras, né? Porque o que vai acontecer? Alguns romanos falaram, não, eu me rendo, eu não estou aqui para contradizer as novas ordens, a gente vai se reorganizar. Então teve grupos de romanos que ficaram ali? Teve. Teve grupos de romanos que se casaram com povos bárbaros? Teve. Aí você deve estar pensando aí também, e como que surgiram os reis na Europa? Lembra do exemplo que eu dei agora mesmo para vocês dos Marques? Pois é, os líderes desses povos germânicos se tornaram os primeiros reis desses territórios aqui, desses países que a gente sabe que existe na Europa Ocidental, né? Então, os primeiros reis que surgiram ali vêm dessas invasões bárbaras. E aí o poder começa a ser hereditário e vitalício, ou seja, o poder passava de pai para filho e durava durante toda a vida. É claro que o padrão de monarquia ele vai mudar ao longo do tempo, né? Depois da Idade Média vai vir o absolutismo, aí depois vão acontecer as revoluções burguesas e aí mais uma vez a monarquia, o modelo de monarquia vai mudar. Então o que a gente precisa ter como característica nesse momento? Que esses povos germânicos invadiram o território que a gente chama de Roma, Império Romano Ocidental, dominaram esses territórios e eles vão se organizar dentro desse território aqui. Só que teve um povo especificamente que vai ter uma fortificação muito grande do seu poder, porque ele vai concentrar mais terras. E quem era esse povo? Os francos, né? Os francos conseguiram dominar tantas terras que eles começaram a dominar até de outros bárbaros, né? Já tinha dito isso agora mesmo. E a partir daí foi fundamentado o Império Carolíngio. E aí a gente vai ter o destaque de Carlos Magno aí, né? Porque no século VIII, em 712, especificamente, vai ter um conflito aí já do princípio das cruzadas, já sentindo o que essas cruzadas ia gerar, que ficou conhecida como Batalha de Poitiers, né? E esse cara venceu, ele foi o líder do exército e ele venceu essa batalha. E por esse motivo ele recebeu muito destaque, muita fortificação de poder. E foi a partir daí que o poder europeu começou a ficar centralizado nessa região aqui, onde hoje a gente tem a França, a Alemanha, né? Mais ao norte aqui a Polônia e tudo, né? A Bélgica mais para cá. Então esse poder começa a ficar centralizado nessa região. E aí o que vai acontecer? A Igreja Católica, para não perder espaço nem poder, ela começa a se relacionar de forma harmônica com esses povos bárbaros. E muitos desses povos vão começar a se converter ao cristianismo, vão começar a ser batizados, vão começar a ter um modelo de vida próximo daquilo que a Igreja Católica defendia. E é por isso que a Igreja também começa a ter mais destaque, mais poder. E é isso que vai caracterizar grande parte daquilo que a gente conhece como Idade Média, que é a relação da Igreja com o rei, que vai fundamentar a vida de todos os povos, seja dos que viviam nas pequenas cidades, ou seja dos povos que viviam nos grandes e vastos territórios que eram chamados de feudos, tá bom? Vamos seguindo então. Quando a gente fala de estrutura política na Idade Média, como que a gente vai caracterizá-la? A gente vai estabelecer uma relação aqui que era chamada de relação de vassalagem, tá? Então vamos supor que eu seja o rei
e você seja o meu primo, o meu irmão, o meu cunhado, ou seja, pessoas de destaque. O que eu vou fazer com essas pessoas de destaque? Que a gente vai chamar de nobres. Já já a gente vai chamar eles de nobres. Eu vou conceder terras do meu reino para as pessoas de destaque, para as pessoas da minha família, para as pessoas que têm um papel de referência dentro do meu reino. E aí, eu vou conceder essas terras para você. Só que em troca, você vai me dever alguns favores? Vai. E qual o nome que eu dou para isso? Isso era chamado de relação de vassalagem, tá? Então, eu sou o rei, eu vou te conceder terras. Em troca, o que é que você vai fazer? Você vai fazer essas terras produzirem, né? E vai me devolver isso em forma de impostos. Então, a economia, ela vai se fortificar? Vai. Só que eu vou pagar imposto com moeda nessa época? Não. Eu vou pagar com produtos, né? Eu vou pagar com matéria mesmo, com aquilo que eu colhia lá nessas terras. Só que, cara, aí é a hora que você tem que pensar. Eu sou o rei, eu estou concedendo terra para outros nobres. É esse rei e esses nobres que vão fazer essa terra produzir, se desenvolver? Não. Alguém vai trabalhar aí. E quem que trabalhava nessa terra? Eram os servos. A palavra servo, curiosamente, vem do latim e significa escravo. Só que eu posso afirmar que as pessoas que trabalhavam nas terras feudais eram escravos? Não. Por quê? Porque no feudalismo não existe a escravidão no sentido que você conhece, né? Do indivíduo que fica preso, amarrado, que não pode, que não tem liberdade de ir e vir. Não é isso que acontecia na Idade Média. Então vamos supor o seguinte, agora eu sou um servo, eu tenho minha família aqui, e eu preciso de um lugar para eu viver com a minha família. Então eu vou me apresentar a um senhor feudal e falar, ó, eu posso produzir a sua terra, eu posso produzir o seu campo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai me conceder uma porção de terra, aonde nessa terra eu vou produzir para ele e para mim. Só que qual porção de terra eu vou ter que trabalhar mais? Na terra do dono, né? Como que esse dono se chamava? Qual o título que ele recebia quando o rei dava terra para ele? Ele era chamado de senhor feudal, tá? Então o senhor feudal era o dono da terra e dentro dessa terra tinha os servos, que era quem trabalhava na terra do senhor feudal, né? Então se a semana tem 7 dias, 4 dias ele vai trabalhar na terra do senhor feudal e em 3 dias ele vai trabalhar na terra que foi concedida a ele. Só que um desses dias era o domingo, que era o dia do Senhor, né? O dia de Deus. No dia de Deus a gente não trabalha. Ou seja, ele tinha muito tempo para ficar produzindo na terra dele? Tinha não. Por isso que essas famílias eram tão numerosas, gente, tão grandiosas. Ter muitos filhos era também ter muita mão de obra. Só que a qualidade de vida na Idade Média era baixa. A gente pode dizer, por exemplo, que uma mulher entre 30 e 40 anos na Idade Média já era uma senhora de idade avançada. Por quê? Porque essa mulher se casava muito cedo, ao longo da vida ela tinha muitos filhos, e a gente sabe que quando uma mulher tem bebezinhos, né, a imunidade dela baixa, né? Ou seja, ela precisa de um momento para se recuperar depois do parto. E a gente sabe que também ao longo da gestação, a mulher está se alimentando para ela e para um bebê. Será que a qualidade dos alimentos e a quantidade de alimentos que existia nessa época era o suficiente para ela ter esse tanto de filho ao longo da vida? Então tem muitas coisas aí que a gente vai caracterizar nesse sentido de relação entre homens e mulheres. Por quê? Porque essa é uma sociedade puramente patriarcal. Os valores masculinos vão comandar essa sociedade. Então a mulher está sempre abaixo e sempre rebaixada no sentido de questão social, né?
Em algumas poucas sociedades você vai ter papel de destaque para a mulher? Vai. Mas não no início da Idade Média, mas lá para o final, já lá na Baixa Idade Média, tá bom? Todos os poderes jurídico, econômico e político eram concentrados na mão do senhor feudal. E aí eu te deixo um questionamento. Quem tinha mais poder na Idade Média? O rei ou os senhores feudais? Se você respondeu o rei, você errou. Por quê? O rei só manda lá na cidade. Ah, mas não foi o rei que concedeu as terras? Sim, mas a terra é do rei? Não, é do senhor feudal, cara. Se o senhor feudal está mantendo aquela relação de vassalagem que eu disse agora mesmo funcionando bem, quem manda na terra dele é ele mesmo, é o senhor feudal. É claro que ele não pode mudar as leis do país em favor dele, isso ele não podia fazer. Ele respeitava as leis do rei? Respeitava. Mas ele aplicava essas leis em suas terras a partir de sua realidade. Então, por exemplo, se o rei quisesse recolher impostos 4 vezes no ano, o senhor feudal ia cobrar de seus servos uma produção em larga escala muito maior, porque ele tem que pagar impostos para o rei 4 vezes por ano, certo? Então, o que acontece? As leis vinham de cima e eram aplicadas nas terras a partir da realidade desses senhores feudais, né? A igreja também ganhava, né? Era concedida à igreja terras também na Idade Média? Sim, era muito comum, sobretudo em forma de herança, né? Dos grandes senhores feudais que às vezes não tinham herdeiros, às vezes eles deixavam terras para a igreja. É por isso que a Igreja Católica também enriqueceu muito nesse momento, porque ela foi também tendo esse papel de destaque na economia da Alta Idade Média, certo? Então a gente não pode ainda dissociar política de religião nessa época, porque a igreja interfere diretamente na organização social da Idade Média, tá bom? O papel da sociedade eu já destaquei. Para finalizar esse primeiro momento da Alta Idade Média, eu quero analisar com vocês a estrutura da sociedade. Então você tem o rei, mas você sabe que o rei, nesse momento, ele tem o poder descentralizado, ele só manda lá na cidade. Aí você tem os nobres. É daqui que vai sair os senhores feudais, os cavaleiros, aquelas figuras de destaque que você vê nos filmes, nas séries e tudo mais. Do lado de cá você tem o clero. Quem é o clero? São os membros da igreja, tá? E é claro que aqui você vai ter, nesse destaque de clero, os papéis mais altos dentro da Igreja Católica, né? O Papa, o arcebispo, o bispo, né? As pessoas que tinham papel de destaque. E na base dessa sociedade você vai ter o povo, os camponeses, né? Que eram chamados de servos. E esses servos trabalhavam nas terras dos senhores feudais e deviam a eles obediência, lealdade, né? Mas se o servo já produziu, já pagou os impostos que ele tinha, ele pode mudar para outra terra? Pode. É por isso que eu disse para vocês agora mesmo que não é aquela escravidão que a gente alimenta na nossa cabeça como modelo que aconteceu no Brasil no século XVI, né? De que o escravo estava sujeito à vontade do dono da terra e ele não podia sair da terra, ele estava cativo ali naquele território, né? Nessa época não. Se você não tem dívida nenhuma com o senhor feudal, você pode ir servir a outro senhor feudal? Pode, tá bem? Ok, então. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média, sobre o êxodo rural, sobre o desenvolvimento do comércio, sobre a criação de um novo grupo social, sobre as cruzadas, sobre a peste negra, enfim, a gente vai falar sobre muitos outros detalhes que fundamentam isso que a gente chama de Idade Média, tá bom? Gostou desse vídeo?
curte aqui, compartilha ele no grupo da família, da escola, da faculdade, de quem você quiser. Vamos alimentar e jogar essa ideia para todo mundo, tá bom? E corre, 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 que aqui tem história. Valeu!